Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então nós vamos falar sobre o que são dados. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a profissão, do analista de dados e o que ele faz. Lá nós tivemos um exemplo prático de uma das atividades da rotina desse profissional e naquele exemplo a gente viu que uma base de dados, uma base de informações, de registros é a matéria-prima desse profissional. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são, conceitualmente esses dados e por que eles existem. Basicamente, pessoal, dados são registros de algo. Entenda isso. O que é um dado? É o registro de alguma coisa. Alguma coisa foi captada e foi registrada. Essa informação ela é captada por instrumentos, por ferramentas, por software, por pessoas. Muitos dados são captados inclusive por pessoas. Imagina, por exemplo, você é atendente de um pet shop. E toda vez que alguém leva um cachorrinho lá para fazer um banho, uma tosa, você registra na caneta, numa agenda, o nome dessa pessoa, o nome do animal, qual é o serviço que vai ser feito. Isso são dados, são registros de alguma coisa. Onde que esses dados são armazenados, Eles são armazenados em bancos de dados, são armazenados em planilhas e às vezes são armazenados nos papéis. Muitas pessoas ainda que não aderiram totalmente à digitalização têm os seus processos manuais. É registrado numa caderneta, é registrada num livro. Já outras que aderiram fortemente à digitalização têm tudo isso em sistemas, em softwares que captam essa informação e registram ela num servidor, num outro computador, de forma organizada para que eles consigam consultar e extrair informação. Então, quando a gente fala de dados, você precisa gravar isso. Um dado é um registro de algo, é o registro de alguma coisa. Então, quando nós falamos de dados de vendas, nós estamos falando de o registro das vendas realizadas. E pode ter várias informações, Quando você vende para alguém, você pode querer saber o nome dessa pessoa, qual produto ela comprou, qual o valor que ela pagou, como que ela chegou até você? Foi pelo Facebook, pelo Instagram, foi pelo site? Ou seja, você concorda que tem um monte de coisa que você pode extrair de uma venda? Esses registros são o que nós chamamos de dados. Quando nós falamos de dados de produção, são registros do processo de produção. Quando começou, quando terminou, a quantidade que foi produzida. Quando nós falamos de dados de mercado, nós falamos de registros de movimentos de mercado. Que empresa que mais cresceu, que empresa que mais caiu, quem mais ganhou market share, ou seja, aumentou a sua fatia de mercado, quem mais perdeu, quem cresceu em faturamento, quem caiu em faturamento, são registros dos movimentos do mercado. E quando nós olhamos por essa ótica, tudo pode virar dado. A sua rotina da sua casa pode virar um dado, se você registrar ela em algum lugar e acompanhar isso. O seu gasto pessoal pode virar um dado. Quanto eu gastei, com o que, de que forma. Tudo então, pessoal, são dados. Então, olha só exemplos, tá, gente? As notas de uma turma, avaliações de atendimento, temperaturas, registro de clima. Qual foi a temperatura hoje? Qual foi a temperatura ano passado, 10 anos atrás? Tem alguma similaridade nisso? Tem algum ciclo? Nota como o registro do clima é importante? A trajetória de um voo de avião, Esses tempos deu um caso de um avião que fez um pouso de emergência. E nesse pouso de emergência, eles conseguiram captar toda a rota do avião, aonde foi que ele começou a perder a altitude e que foi quando ele acionou a central, a torre para fazer um pouso de emergência. Cara, cada dado geográfico de onde esse avião estava, cada registro pode virar uma informação. Registros do trânsito de veículos. Quando você bota no Google Maps, eu quero ir para tal lugar, e ele já consegue calcular para você os minutos. Parece mágica, mas não. São registrados lá dentro o movimento de todo mundo que está usando o carro. E ele consegue, através da análise desses dados, da ciência por trás desses dados, fazer previsões. Quantidade e duração de ligações, vendas de produtos, cancelamentos de produtos, uso do software e uso dos sistemas, tempo de duração de muitas atividades. Pensa, qualquer atividade, gente, pode virar um dado, se você registrar ela. Começa a registrar essa rotina. Que horas você acorda? Que horas você toma banho? Que horas você almoça? Que horas você estuda? Que horas você lê? Que horas você trabalha? Que horas você tem um tempo com a sua família? Se você registrar isso no tempo, você vai conseguir ter muitos dados para analisar a sua vida. Coisas que você faz ao natural, que você nem nota, que tem sentido, que tem coincidência. Às vezes você estuda na mesma hora, você gosta de dormir no mesmo horário.
frequência com que rotinas acontecem, mesma coisa que a gente acabou de falar. E então esses dados, esses registros, gente, eles podem ser de vários tipos e formatos. Eles podem ser um texto, eles podem ser um número, às vezes eles podem ser uma imagem, eles podem ser um arquivo, né, num formato diferente, eles podem ser escritos num papel, eles podem ser uma fotografia, eles podem ser uma fala, alguém falou alguma coisa e isso ficou registrado. Cabe a você, como profissional, organizar toda essa informação, esse fluxo, para que essa informação seja captada, registrada e esteja disponível para você utilizar, assim como cabe a você ter a habilidade de analisar essa informação e extrair dali algo interessante. Porém, a aula aqui é dados. Então, dados são isso. É a matéria-prima, é a parte mais bruta do seu trabalho e a mais fundamental. Porque se esses dados estiverem errados, você vai ter feito uma grande análise, um grande trabalho, uma grande transformação em cima de algo que é errado. E isso pode muito bem levar a uma decisão errada. E você, no dia a dia, como você vai ver dados? Você vai ver os dados através de planilhas, através de extrações de informação no banco de dados, através de um arquivo específico, mas o que você mais vai ver são bases de dados que estão em planilhas ou em formatos como CSV, que você vai consultar nela e realizar sua análise. Vamos ver na prática? Olha só, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Primeiro, nós temos uma base de vendas e uma base de clima. A base de vendas ela é de uma revenda de automóveis. Nessa revenda de automóveis, toda a venda que é realizada é registrada em um sistema e esse sistema extrai, né, ele permite a extração de planilhas com o histórico dessas vendas. Então nós temos aqui um monte de registros, 1000 vendas, desde o ano de 2021 até o ano de 2022. E aqui nós temos o vendedor, a data em que ocorreu, o país da venda, a marca do carro, o modelo do carro e o valor, né, desse carro, o valor desta venda. Olha só quanta informação e quanta coisa legal você pode extrair daqui. Talvez o dono dessa revenda tenha muitas dúvidas. Talvez ele queira saber qual a marca do carro que mais vendeu, qual marca que vende melhor na minha loja, qual o país que mais está vendendo, qual o mês que eu mais vendi, que vendedor está tendo uma venda maior, uma melhor performance, qual carro mais caro eu já vendi, qual o mais barato, qual a média de valor. Você notou como simplesmente 6 colunas de dados de registros de venda você consegue tirar dezenas de insights? Então, o seu papel como analista é fundamental. Você ajuda muito a empresa, você gera muito valor para a empresa naquilo que você faz. Olha só, vamos para a nossa próxima base de dados, a nossa base de clima, tá? Olha só, aqui nós temos em determinada cidade, e isso aqui é uma base de dados da cidade de Austin, lá nos Estados Unidos. Você tem a data, é de 2013 até 2017, e você tem a temperatura máxima, a temperatura média, a temperatura mínima, umidade, visibilidade, quantos metros você conseguia ver naquele dia, quilômetros, né, digo eu, no horizonte, qual que é a velocidade do vento, choveu, quanto que choveu. Isso aqui para uma empresa pode até fazer sentido, mas para clima, para quem trabalha diretamente com isso, tem muito, muito valor. Como é que o clima varia ao longo do tempo? Qual nesse período, qual foi a maior temperatura, qual foi a menor? Será que quando chove é nos mesmos períodos do ano? Ou é de forma aleatória? Você nota como poucas informações você consegue extrair muita coisa, mas o primeiro estágio disso é ter uma base de dados, uma base de registros de alguma coisa. Então, se você quer analisar dados de venda, você precisa de registros de venda. Se você tem um sistema, você pega de lá. Se não tem um sistema, você cria um processo para pegar na mão. Mas a sua matéria-prima como analista de dados vai ser isso aqui. Essa vai ser o seu melhor amigo, uma base de dados correta e organizada, para que você consiga analisar, tá bom? Então, basicamente, depois que você tem a base de dados, qual que é o próximo passo? Talvez você se pergunte isso. Eu tenho uma base de dados, tenho o básico para o meu trabalho, tenho a minha matéria-prima. O que eu preciso fazer? Você tem que transformar esses dados brutos sem sentido em uma informação que proporcione alguma conclusão. No próximo vídeo nós vamos ter o próximo passo para quem já tem os dados brutos na mão.
Você tem os dados brutos, eles estão organizados. O que eu faço com eles? Nós vamos responder isso nos próximos vídeos, tá bom? Então, não deixe de nos acompanhar. Siga a gente nas redes sociais para estar ligado quando sair um novo vídeo. Deixe a sua opinião é muito importante pra gente. Comente aí o que você acha, comente aí o que você pensou, comente a sua dúvida. Eu tô sempre aqui para responder, tá bom? Tamo junto, galera. Valeu!